E o dízimo deles, do dízimo que eles recebiam do povo, era então que eles pagavam se houvesse energia elétrica e compravam as coisas necessárias. As ofertas eram usadas para isso. Agora, se isso acontecer no Brasil, se a igreja brasileira faz uma convenção nacional e vamos entender o dízimo sem dar ouvido para a mídia. Fala, ó, tá aqui, vamos ensinar o povo o que a Bíblia diz. Antigo Testamento e Novo Testamento. Não tem um tempo, porque são 12:10. E Novo Testamento. Os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres. Capítulo 4, versículo 11 de Efésios. Dentre esses tem os presbíteros, diáconos e bispos. Mas vamos ficar nos ministérios de trabalho integral na obra de Deus. Então escuta, o seu dízimo é dado na mão do sacerdote. Então, os sacerdotes enriqueceriam? Sim, enriqueceriam. E muito. E essa é a grande questão. Se você vai a Israel, eu preciso encerrar. Se você vai a Israel, o sacerdote de Israel é um milionário. O irmão disse, Carlos, o irmão esteve em Israel, pastor Carlos, eu estava em Israel. 1h da manhã, uma muvuca, começou um alvoroço entre os judeus. Eles começaram a ir num carro importado, um carrão. E a gente ficou assustado, será que era algum ato, alguma coisa, um terrorismo, alguma coisa? E aí o guia falou, não, isso é o sumo sacerdote. Ele veio buscar nos muros das lamentações, nas frestas, os pedidos de oração. Então eles protegem ele pega os pedidos. Quando eles chegam no carro, eles abrem o leque. Então as pessoas vão e pedem uma bênção. E então lançam dólar, lançam dinheiro israelense dentro do carro. Mas é de muito. Eles lançam e pedem uma bênção, ele fica só abençoe e põe na mão das pessoas. É assim uma coisa impressionante. Quando você ouvir que não há judeu pobre, lógico que há, mas no seu inteiro, os judeus espalhados pelo mundo são donos dos bancos, donos de joalherias, donos de empresas bilionárias. Porque o judeu até hoje vive isso. Ele entrega o dízimo ao sacerdote. O problema é que existe sacerdote que não é liberto. Esse é o problema. E ele vai enriquecer e que se dane os outros. Esse é o problema. E eu vou encerrar dizendo o seguinte. Um irmão chegou no restaurante e uma moça o reconheceu. Ele, pastor, chamou um assunto com ele. Disse, pastor, você fica falando em dinheiro. Você fala dinheiro. E ele tentou falar com ela, não, eu não vou para a igreja por causa disso. Aí, ele falou assim, olha, você já viu aquelas reportagens daquelas pessoas na África? Aquelas crianças abandonadas morrendo de fome, aquela coisa triste, e você pensou em ajudá-las? Sim. Aí ele disse assim, olha, se eu falar mal de você, eu estou desrespeitando você, eu vou afastar você de mim. Mas se eu falar bem de você, eu vou atrair você, você vai ser amigo meu, amiga minha. Aí disse, à medida que você trata o dinheiro, à medida que você respeita o dinheiro, você o atrai. Sabe, se você já ficou com dó daquelas crianças e não pôde fazer nada, é porque você não tem condições de fazer. Mas se você receber riquezas e tiver um coração puro, e Deus quiser te dar essas riquezas, e Deus quer te dar essas riquezas, você pode fazer uma obra social tremenda para Deus. Essa é a questão do dinheiro. Não é para enriquecimento próprio, é para investir na obra. Amém? Então, hoje eu não tenho, eu vim ficar aqui até as 4 que eu vou pregar à noite. E eu vivo integral. Eu estou na Igreja Batista Brasa Viva e eu vivo integral. Até essa semana não tinha ninguém, a igreja, nenhuma outra igreja que me bancasse. E eu estou integral já desde fevereiro do ano passado. E Deus tem sustentado. Não me pergunte como, eu tenho vivido milagres aí. Mas tenho passado necessidades também. Mas, como disse o irmão, o peixe assado tem vindo todo mês. Então, graças a Deus, tem pagado as contas e tudo. Mas até a semana passada, porque a semana o pastor viu o meu trabalho e falou
teu aluguel eu vou pagar. E eu falei, aleluia, R$650. Ele depositou, ótimo, o aluguel. Eu falei, maravilha, eu tinha usado o limite do banco. Aí cobriu o limite, graças a Deus. Então, irmãos, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ofertar. Como eu não tenho mesmo, que eu tinha hoje, meu sogro foi para casa, eu tive que comprar pão para ele. Deixei pão para minha esposa e ele e minha filhinha. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Se você vai ofertar, e aqui não tem placa denominacional, não tem denominação, então, o pastor Sebastião está me dando, espera um pouco. Então o que nós vamos fazer? Escuta, você vai depositar aqui. Eu estarei viajando para a Colômbia em outubro. Eu falei para Deus que eu deve ser, se ele me der oferta, eu vou falar isso. Meu coração bateu forte, ele disse, Senhor. E como fluiu essa palavra? Vamos em Malaquias 3:10. Você vai colocar seu dízimo e oferta. Se você quiser dar no ministério do monte, você não coloque aqui. Mas se você quiser dar 50% no meu ministério e 50% no ministério do monte, você coloca em cima da Bíblia. Por quê? Porque essa igreja é a igreja de Jesus. E eu vivo da obra. Amém? Semana que vem eu começaria uma obra na favela.